Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, esse tema aqui sempre gera muita polêmica, né? Mas antes de eu começar a falar aqui, eu vou passar a palavra para o João rapidinho, que ele quer passar uma mensagem aqui antes de começar. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma A Hora da Elisão Fiscal, versão Satisconf 2024, com Felipe Ojeda, Francisco Littman, Carlos Biassi e eu, o contador libertário João Habitante. Boa, João, boa, João. Então, pessoal, eu vou falar aqui um pouco da situação atual do Brasil, né? Um pouco sobre tributação e como que as coisas estão mudando rapidamente aqui no Brasil, né? Para começar, eu ia dizer, né, que assim, todo mundo que encontrar um tributarista ou um contador na rua, vocês têm que dar um abraço no cara, porque está difícil, viu? A legislação mudando, tanta coisa, reforma tributária, a gente tem agora o imposto mínimo global, que está afetando as empresas multinacionais, que tem que ter um nível de tributação mínima, e o Brasil está cada vez mais aderindo, né, às regras internacionais, alinhado ali com os objetivos da OCDE. E recentemente, na sexta-feira, para ajudar aqui mais uma vez essa palestra, a gente sempre, tributarista assim, você está atualizado? Eu não sei, porque todo dia muda coisa, né? A Receita Federal publicou na sexta-feira agora uma nova IN, na verdade não foi publicada ainda, mas ela entrou em consulta pública, mas vai ser a IN que vai substituir a IN 1888, que trata da declaração de criptoativos, né? Vai se chamar Decripto, e essa declaração ela vai agora pegar muito mais informações do que já tinha antes, mais detalhes. Uns exemplos de que vai mudar, primeiro aqui que eu citaria, é o fato das instituições de pagamento que fazem conversão de real para cripto ou cripto para real para corretoras estrangeiras agora passam a ter que reportar também. Então qualquer corretora estrangeira que tenha algum meio de pagamento aqui no Brasil, que recolha aqui, que tenha cartão de crédito, enfim, faça processamento de pagamentos aqui no Brasil, vai começar a reportar isso também para a Receita Federal. Então, a gente está vendo o Brasil indo nesse caminho aí de cada vez mais buscando informações, tentando capturar mais dados e os contribuintes cada vez mais encurralados. E assim, o que é complicado aqui de falar num painel desse, né, que o foco é super libertário, né? O que a gente tem que fazer hoje em dia de regra para cumprir as obrigações acessórias da Receita Federal. Então, basicamente, a gente tem atualmente vigendo a declaração de criptoativos. Então, todo mundo que faz uma transação P2P, pessoa física, ou fora de exchange, ou com exchange lá fora, tem que reportar essa transação desde que ela seja acima de R$30 mil. E você tem anualmente que fazer a declaração de imposto de renda, apurando o ganho de capital e pagando um imposto de alíquotas de 15% a 22,5% se você estiver negociando numa exchange aqui no Brasil ou num P2P aqui no Brasil. Em sendo uma exchange lá fora, você tem que apurar o imposto com base anual, então você calcula todos os ganhos que você teve no ano e paga o imposto só junto com a entrega da declaração no ano seguinte. Essa é basicamente as regras que a gente tem aqui no Brasil de cumprimento de obrigações acessórias. E agora com essa Decripto, né, assim, você se proteger dessas informações vai ficar cada vez mais difícil, porque as exchanges já reportam isso, vão continuar reportando. E o interessante é que todas essas informações que hoje vão para a Decripto vão ser trocadas com mais de 49 países ao redor do mundo. Então, o Brasil vai receber informação de todas as pessoas físicas que são residentes em outro país, que estão operando em outro país ou em uma exchange lá fora, desde que estejam na lista desses 49 países, recebem automaticamente essa informação, assim como o Brasil vai ceder essa informação para todos esses 49 países em relação aos residentes nesses países que operam em exchanges aqui no Brasil. Então, está cada vez mais difícil, né, fugir do fisco. Aí eu vou passar agora a palavra para o João, que vai mostrar um pouco aí o que dá para fazer para evitar problemas com a Receita. Oi pessoal, tudo bem? Bem, depois de tudo isso daí, eu sempre estudei isso. Em 2018, a primeira vez, um garoto me chamou: João, vem abrir um banco comigo. Eu falei: vou abrir o banco com você. Ele tinha 18 anos.
Em 2019, eu estava lá criando meu primeiro documento de prevenção à lavagem de dinheiro. Todo documento lá de KYC, KUP, que tudo, conheço o cliente, conheço o fornecedor. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Estou entregando meu cliente. Eu estou dizendo para a Receita Federal, estou mandando um documento chamado E-Financeira, que eu envio para a Receita Federal, que ele vai para o COAF, que cria um relatório de inteligência financeira que diz que qualquer pessoa que transitou mais de R$2.000 na minha conta, ele vai para esse daí, e depois ele pode se tornar, se um cara do Ministério Público entender ou não, que ele é um criminoso. Então, aqui, eu faço o papel mais ou menos do policial que viu que aquilo lá não era bem o que eu esperava. Então, hoje eu trabalho em operações que a gente procura ajudar o PDSP, ajudar a pessoa a ter uma obfuscação perante a Receita Federal. Então, não que seja uma obfuscação ilegal, mas uma obfuscação de elisão fiscal. Para quê? Porque eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo, pare de pagar imposto sobre Bitcoin, negocie até R$35.000, é um salário de um deputado federal. Eu sei que ele paga mais do que isso na vida dele, mas tenta viver uma vida até 35 mil, pague zero de imposto, trabalhe para o exterior, receba em Bitcoin, e é claro, esses dois caras aqui, eles vão ajudar complementar o trabalho meu que eu faço lá na Eolin. Então, hoje é ajudando você no segundo passaporte e o Francisco Litvey abrindo uma empresa no exterior, que é o que você precisa. Você tem que ter um segundo passaporte. Para quê? Para ter uma liberdade que, se algum dia você deixar de pagar um empréstimo, se ocorrer, ou bater um carro, um juiz chega aí e você, cara, seu passaporte está bloqueado, você não pode sair no Brasil. Já basta lá um certo capitão que está aí com o passaporte bloqueado. Aprenda com o cara. Então, o fato é que você precisa de um segundo passaporte para ter liberdade de país e para qualquer lugar do mundo, porque vai ter países que vão caçar o Bitcoin, vão querer o seu dinheiro, e vai ter países que vão querer que você fique livre, terra soberana e pague zero de imposto. É o que nós vamos escolher. É ou não é? É, não é? É. Boa, João. Deixa eu Bom, o João aqui falou algumas coisas interessantes, né? Ele falou da elisão fiscal, que é totalmente diferente da evasão fiscal, né? A elisão é uma forma de você fazer um planejamento que esteja dentro da legalidade e que evite que você pague impostos que não são necessários, né? Então, por isso é sempre importante vocês terem uma consultoria de alguém que tem experiência no ramo e tal, porque você tentar arrumar depois a casa é sempre um problema, né? Se você faz tudo de um jeito mais programado antes, por isso que eu atuo na consultoria tributária. Você trabalha preventivamente, evitando que esse problema aconteça lá na frente. Por isso a elisão fiscal é muito importante, né? E outra coisa que o João falou foi essa questão da mudança de país. Por que ele falou isso, né? Porque basicamente os sistemas tributários no mundo inteiro eles têm que escolher um critério para te tributar, né? O Brasil não poderia chegar e falar assim: eu quero tributar todo chinês por $1. Por quê? Porque não existe nenhum elemento de conexão entre o Brasil e o chinês que permita que o Brasil tribute aquela renda. Por isso que os países geralmente escolhem um critério, e a maioria dos países adota o critério de residência, ou seja, você mora naquele país, ou nasceu naquele país, você é residente naquele país, você está sujeito às regras de tributação daquele país. Ou pode escolher outro critério, como a cidadania, no caso dos Estados Unidos, né? O cara é cidadão americano, mesmo que ele mora em outro país, seja residente de outro país, ele continua pagando imposto nos Estados Unidos. E aí, nesse contexto, entra muito em discussão essas questões envolvendo a mudança de país, e aí por isso eu vou passar a palavra aqui para o Ojeda ou para o Francisco, para eles decidirem aí o que... Vamos lá.
Acho que é importante começar falando em relação à saída fiscal, né? O que a gente está falando que a pessoa precisa fazer para deixar de ser residente fiscal do Brasil. Porque às vezes tem muitos mitos ainda, porque o nome também não ajuda, né? Saída definitiva do país. Parece definitivo, parece que é algo que não tem volta, parece que é algo que eu vou... Parece que a pessoa morre, né? vou perder tudo. Não é o caso. A maioria dos países do mundo, e o Brasil inclusive, aplica a regra dos 183 dias. Ou seja, você realizando a saída fiscal do Brasil, que ainda é um procedimento muito simples, vale até fazer um pequeno adendo aqui. Outros países como Canadá, Espanha, Noruega, enfim, você tem que provar que já está pagando imposto em outro país para aí eles te liberarem. O Brasil ainda deixa você fazer a saída fiscal, a saída definitiva, enquanto você ainda está se estruturando, decidindo para onde vai. Então é algo que ainda é muito simples. E aí, uma vez feita a saída definitiva, você não pode ultrapassar um período de 183 dias no território nacional em qualquer janela de 12 meses. Então aqui é importante, não é no ano calendário, não é dia 1 de janeiro resetou para zero, não, é sempre ver essa janela movendo. Então se a pessoa conseguir ficar menos do que 6 meses ao ano na prática no Brasil, é possível fazer a saída fiscal e aí pegar uma residência fiscal em um país que não vai tributar as suas criptos, não vai tributar os seus ganhos de capitais de Bitcoin ou as rendas que você receba diretamente em Bitcoin. E a gente trabalha com vários países assim, como, por exemplo, Uruguai, Panamá ou o próprio Paraguai, que nós dois trabalhamos bastante também. Maravilha. Tem uma questão que os técnicos de direito tributário falam bastante, mas o pessoal mais leigo não comenta tanto, que é a tributação Global Tax. O Brasil é tributação Global Tax, quer dizer, você produz na China, no Japão, se você tem residência fiscal no Brasil, você paga imposto aqui. Quando Elon Musk colonizar Marte, se você produzir lá e tiver residência fiscal no Brasil, você vai pagar imposto aqui também. Aí vai ser Universal Tax, né? Vai mudar a sigla. Tem países que são Landing Tax ou Local Tax. O Paraguai, o Panamá, os exemplos que o Francisco disse, Uruguai, Panamá, Paraguai, uma série de países, Geórgia, eles só tributam a renda local. Então você não tem um imposto sobre a renda internacional. E alguns países não têm imposto nem para ganho de capital, que é o caso do Paraguai e do Panamá também. Então, você tendo uma renda em cripto, por exemplo, mesmo não tendo uma lei específica, ela é considerada uma renda internacional. Tendo uma renda internacional, você não vai pagar imposto sobre essa renda, e mesmo que você tenha ganho de capital, você não vai pagar imposto quando você vender essas criptos. Então, você já tem situações muito interessantes em países muito próximos ao Brasil, Uruguai, Paraguai, de carro você vai. Então, são situações que eu acho muito interessante para a gente estudar, porque assim, o cerco está fechando. E na hora que fechar de vez o cerco, não tem um aviso de, olha, daqui a 10 minutos ninguém mais sai do país. Na hora que fechar, está todo mundo preso, o rebanho está preso. É carnificina, né? Então, eu vejo esse futuro muito, muito próximo, né? Mas, olha só, a maior parte dos meus clientes, eles trabalham para o exterior. Eu até entendo que muitas das pessoas, você olha assim, pô, eu ganho até 81 mil por ano, eu vou ser MEI. Ganho mais do que 81 mil por ano, eu vou estar no Simples Nacional. Dependendo do planejamento tributário, vale até a pena o lucro presumido. Por quê? Quando você exporta serviço, você acaba economizando no PIS, COFINS e ISS, dependendo da cidade que você esteja. Porque tem cidade que fala, você está trabalhando aqui, você vai pagar ISS. Então, o fato é que, beleza, eu estou pagando meus impostos, posso estar pagando 3% de imposto, mas o ideal é sempre zero. Eu sempre falei, cara, eu sei que você está pagando algum imposto, mas eu nunca fui um contador assim, eu sou um descontador, segundo alguns amigos meus, um descontador. Porque praticamente eu acabo matando meu próprio trabalho. Eu falo, cara, eu quero conquistar o máximo cliente possível, ter o melhor trabalho, para quê? Daqui a alguns anos, quando o Bitcoin chegar a alguns milhões de dólares, alguns satoshis, eu abro uma hamburgueria. Mas o fato é que hoje vai ter países que vão te acolher, vão querer que você esteja lá, e vai ter países que não vão querer que você esteja lá se você não pagar zero imposto. Quer dizer, se você vai ter que pagar ali, você vai ter que contribuir.
Eu cheguei hoje até para minha mãe, eu tô com um adesivinho lá, imposto é roubo. Mas eu perguntei, mãe, e quanto que você acha que é de imposto? Ah, é 10%, aí eu vou do Paraguai. Aí eu falei, e mais de 10%? Ah, então é roubo. Ela falou, é roubo. Então eu falei, caramba, então vamos para o Paraguai. Ela está pensando nisso daí. Então, a liberdade geográfica hoje, de você escolher um país que vai te pagar 0 imposto sobre exportação de serviço, porque o cara te fala, mas o país está cobrando 0, mas ele ganha, ele entrada de dólar, balança comercial, é economia. Quanto mais dólar entrando naquele país, melhor para ele. O cidadão gasta mais, a pessoa utiliza o país, utiliza as coisas que estão ali no país, o país se desenvolve. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, Paraguai, Panamá, El Salvador, de repente os Estados Unidos ou uma Argentina, mas você olha esses lugares, você consegue ter uma questão de você ter, você abre uma empresa hoje na junta comercial de São Paulo, no outro dia tem 10 caras se spamando golpe e não sei o quê. Você abre uma empresa em Wyoming, o cara nem sabe se você abriu a empresa lá ou não. Exato, seu nome não aparece em lugar nenhum. E acho que até um ponto importante, você mencionou, né, que a pessoa talvez está fazendo exportação de serviço, no Simples está pagando 3%, então de 3 para 0 não muda tanto na minha vida. Mas tem um outro fator que eu acho que é muito relevante, que é a questão de complexidade burocrática. Muitos desses países que não tributam o rendimento do exterior, você também não precisa declarar nenhuma conta que você tem no exterior, não precisa declarar seus ativos, seus balanços, não precisa declarar essas rendas, você não precisa informar transações. Eu tenho a residência no Paraguai também e, cara, lá você somente declara a renda local, você não declara ativos e você não declara renda de fora nem ganhos de fora. Então, quanto vale o tempo também? Sabe, quanto vale a humilhação de, todo mês você ter que fazer declaração, dizer, ok, passei 30k daqui para cá, dessa corretora, sabe? Também o quanto de tempo que você poupa e o estresse que você poupa ao pegar uma residência fiscal no exterior, no país que não tribute cripto, ou mesmo, se você ainda mora no Brasil, não pensa em se mudar, mas ao menos integraliza as criptos no offshore, você não tem que mais fazer IN 1888, cara. Você aí faz tudo no offshore. João, deixa eu falar aqui. O Francisco tocou num ponto importante aqui, que é essa questão, né? Todo mundo pergunta isso, mas faz sentido eu abrir uma offshore lá fora e operar via uma offshore, né? O que acontece? Hoje, depois da Lei 14754, essa legislação ela criou um regime de tributação automática dos lucros oferidos no exterior. O que significa dizer que tudo que você operar lá embaixo dessa offshore, então você tem uma offshore que opera cripto, né? Compra e vende Bitcoin, por exemplo. Todo esse lucro que é gerado nessa offshore no balanço da offshore vai estar refletido lá na conta de resultado. Isso daí, no lucro final, basicamente é o que você tem que trazer aqui para o Brasil, quer dizer, trazer não, né? Mas declarar para a Receita Federal no ano seguinte e pagar o imposto de 15% sobre o lucro. Qual que é a vantagem desse modelo? Você não tem a obrigação de fazer IN, porque quem está mexendo, operando, é uma empresa não residente no país, então ela está fora da regra de IN. Pensa que cada transação que você fizesse, você teria que fazer um reporte na IN. Aqui não, você fugiu da regra da IN totalmente. Por outro lado, você vai tributar esse lucro que contempla também os prejuízos. Então, já lá dentro da offshore, você vai ter despesas, enfim, até o prejuízo de outros trades que você fez. Então, você tende a pagar um imposto sobre um lucro menor. E tem um terceiro ponto da offshore, que é o seguinte: para quem faz hold, né, você tem uma vantagem, porque depende da forma como você vai contabilizar esse ativo na holding, nessa empresa, você pode não gerar lucro. Por exemplo, se o Bitcoin for classificado como intangível, o intangível não está sujeito à avaliação a mercado. Significa dizer que ele vai ficar registrado por custo na offshore para sempre lá. Basicamente, você nunca vai ter lucro nessa offshore, a não ser que você realize esse Bitcoin lá dentro, né? Aí sim você vai gerar um lucro, mas do contrário, não. Em tese, do ponto de vista prático, se você deixar numa wallet também e nunca vender, vai ser a mesma coisa. Mas, assim, tem que desmistificar um pouco essa questão da offshore, que em alguns cenários ela pode funcionar. E planejamento internacional, ou planejamento sucessório, planejamento do tributário,
ele tem que sempre... Não existe um pacote fechado que funciona para todo mundo. Para cada pessoa tem uma análise diferente, porque cada um tem um objetivo diferente, tem ativos que o cara quer proteger, tem ativos que enfim, né, você já quer fazer uma transmissão para os seus herdeiros para evitar uma tributação lá na frente. Então, para cada situação diferente, você tem um cenário diferente. Eu acho que... Bem, mas tem um fato aí. É um grande fato. Você tem um... Vamos supor que o Carlos está lá na Suíça. Eu faço um serviço para ele. Ele me transfere $1 milhão em Bitcoin. Dólares. Não, ninguém, a Chainalysis, o FBI, a CIA, ninguém sabe que eu conheço a transação. Não tem como saber que foi realizada essa transação. Ela só acaba sabendo quando eu transformar esse dinheiro em reais. Só que você precisa mesmo, o que acontece? Você acaba informando essa transação para quê? Para dar origem para esses países. Porque você não pode chegar lá no Panamá simplesmente dizendo, não tenho nada. Você tem que ter algo informado, dado a origem correta, para quê? Senão você não consegue entrar nesses países. Então, o planejamento tributário que o Bitcoin realiza na vida da pessoa, por você estar recebendo Bitcoin, trabalhando como um bitcoiner, você acaba melhorando muito sua qualidade de vida e planejamento tributário. Ô, Gedá, eu queria saber um pouco aí de você como funciona essa questão de obtenção da cidadania lá no Paraguai, como que é o processo, demora muito, tem muitos documentos, como que funciona na prática? O Paraguai é um país que ele não tem tanta burocracia quanto o Brasil, né? Então, o procedimento é bem agilizado, a parte documental, exigência é mínima, como é tudo parte do Mercosul, então tem uma série de acordos comerciais também. Então, é um processo bem simples, bem tranquilo de se fazer, a pessoa tem que ir umas 2 vezes lá no Paraguai. Agora, com uma mudança de lei que está tendo, vai precisar ir 3 vezes. Mas também é só ir, passar 2 dias e voltar. Então, às vezes, o pessoal aproveita para comprar uns iPhone. Né? E quanto tempo todo o processo, mais ou menos, assim? Cerca de 5 meses. Mas eu queria entrar num assunto um pouco mais polêmico, já que o tempo está acabando. O João comentou que aqui no Brasil você abre um CNPJ e no outro dia já tem uns 30 e-mails na sua caixa de spam. Né? Por que isso acontece? Porque aqui no Brasil a gente tem uma lei chamada LGPD. E essa lei não prevê nenhuma punição para órgãos públicos. Eles podem vazar o que eles quiserem, não tem punição nenhuma, nem multa, nada. E por que não tem nenhuma punição? Porque no Brasil, historicamente, há mais de 30 anos, a declaração de imposto de renda vaza, em média, 1 vez por mês. Em média, você vai ali na 25 de março, você compra um CD com a declaração de imposto de renda. E aí, todos aqui que trabalhamos com contabilidade ou direito, temos responsabilidade até criminal de não poder falar, soneguem, não declarem. Mas é o seguinte, você tem que ser meio maluco para declarar que você tem lá 1000 bitcoins, no mesmo documento que você declara o endereço da escola da sua filha, no mesmo documento que você sabe que vai vazar 12 vezes no próximo ano e que vai estar na mão do PCC amanhã. Então, acho que assim, por uma questão de segurança pública, a gente tem que pensar nisso também. É melhor pagar uma multa? Às vezes é. Ou pagar uma offshore. Ou se planejar. Claramente. Então, vamos lá. Temos aqui 3 minutos e 45 para terminar aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, pensar. Segundo passaporte. Na verdade, segundo passaporte. Vamos tirar o segundo passaporte. Eu já tirei o meu primeiro passaporte. Estou me planejando para tirar o segundo. Aí depois, tendo o segundo passaporte aberto, abrir offshore. Aí vai depender do planejamento que o Litvey vai fazer. Se vai abrir com o segundo passaporte ou se vai abrir com o passaporte brasileiro.
a gente fica aqui fazendo a ponte aérea Brasil, Uruguai, Paraguai e algumas vezes na Europa, dependendo do preço do Bitcoin, a gente faz. Mas no dia que a gente olhar e perceber, caramba, daqui 3 meses, 6 meses vai ferrar de vez, vai vir uma lei, porque vem projeto de lei, a gente consegue se planejar. Vai aparecer uma notícia, projeto de lei vai tributar o Bitcoin em não sei quantos %. Projeto de lei vai banir o Bitcoin. Não vai ser na mesma hora que eles vão banir, vai vir um projeto de lei, vai ter que passar numa CCJ, depois a CCJ vai ter que ir para uma Câmara, vai para uma comissão especial, depois da Câmara, da comissão especial vai para do STF, que ele diz se é legal ou não, se é constitucional ou não, e depois que vai para a Câmara e para o Senado. E se ninguém mudar a lei, se não acontecer nada, vai para a Presidência da República assinar. E os caras é muito incompetente, porque demoraram 7 anos para fazer uma lei sobre criptomoedas, que ainda não tem legislação nenhuma, porque no máximo tem a IN 88, que é uma norma da Receita Federal, mas não tem legislação nenhuma do Banco Central, da CVM ainda, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem uma ideia, porque eu converso com um cara que vai lá para Brasília. E também... Mas é isso. Os caras é incompetentes e vão usar a incompetência deles para o nosso lado. Mas quanto tempo leva para eles aprovarem o aumento do próprio salário? Ah, isso daí é rapidinho. Quando interessa andar rápido, tá? Mas é isso, acho que para quem quer se planejar, assim, é importante mencionar esses processos que a gente está falando. Em muitos desses países, você já pode começar a obter a documentação antes de você se mudar para lá. Então, se talvez, eu quero ter um plano B, eu quero estar assegurado, você já consegue ter carteira de motorista, identidade, conta bancária, número fiscal, CPF, tudo no país, para daí, se daqui a 2 anos tu precisar, tu vai, já está tudo pronto, não precisa, na hora da correria, ter que ir atrás da documentação. É isso aí, pessoal. Acho que está terminando o nosso tempo aqui. Vou deixar só o último recado, que assim, né, eu acho, né, super importante, né, a gente pensar em planejamento, evitar ao máximo a tributação, né, assim, da forma mais lícita possível. Mas a maior preocupação que as pessoas têm que ter é você não ter inconsistência nas informações que você declara. Ou seja, não adianta nada você falar, eu não vou declarar Bitcoin, e você vai lá e compra na exchange que te reporta. A Receita já tem aquela informação, então você só está correndo risco, né? Ou seja, não adianta eu vou mudar de país, vou pedir uma cidadania em outro país, se você continua trabalhando aqui no Brasil, recebendo rendimento aqui, obviamente você vai ser tributado aqui. Então, a consistência, e aí o João pode falar até melhor do que eu, embora a gente não tenha mais tempo. Acabou o tempo. Vai virar vídeo no canal. Assiste os vídeos do João lá, que tá tudo lá. Muito obrigado, pessoal. Eu falo meio enrolado, mas a gente se vira. Um abraço. Essa foi a hora da Exame Fiscal.